Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje eu vou fazer a resolução da prova da UERJ de 2020, certo? Mas bem, antes de mais nada, se tu não é inscrito no canal, vai se inscrevendo, certo? E se gostar da resolução, deixa aí o like pro final, ok? Bem, se tiver dúvida ou sugestão, pode colocar nos comentários, lembrando aí a campanha de 10 mil inscritos. Chegando aos 10 mil, né, vou trazer uma série de vídeos com as resoluções dos últimos 5 anos das provas do Enem, separados por assunto, para entender como é que funciona, né, a cobrança de cada área da física no Enem, né? Mas bem, eu vou começando assim, eu vou colocando aí as questões, dando tempo para vocês lerem, né? Vocês podem pausar o vídeo, e daí, terminando, vou vir aqui com a resolução, ok? Eu estou fazendo essa prova, tanto a primeira e a segundo exame de qualificação e o exame dissertativo. Então tá aqui as 3 fases aí da UERJ neste vídeo, certo? Então, bem, vou botando a primeira questão na tela aí para vocês, então. Bem, pessoal, aqui uma questão envolvendo energia mecânica, né? Mais especificamente energia potencial gravitacional, ok? Mas com base numa ideia aí envolvendo o DNA, né? A questão diz que para eu conseguir quebrar 1 mol, né, de ligações de DNA, certo? É isso que ele fala, 1 mol em ligações? Para romper uma ligação de hidrogênio de 1 mol de DNA. Exato. Então, para romper uma ligação de hidrogênio de 1 mol de DNA, ou seja, né, o mol, aquele número, relaciona-se àquele número de Avogadro, né, o 6 vezes 10 na 23 dessas, né, moléculas de DNA, é necessário uma energia de 30 kJ. E quer saber, se eu usasse essa energia para elevar algum corpo, um corpo de massa 120 kg, que altura eu conseguiria chegar, né? Então, essa questão está basicamente querendo que tu encare essa energia como uma energia potencial gravitacional. Vou chamar de EPG aqui. Né? E bem, lembrando da energia potencial gravitacional, temos que ela é igual a massa vezes G, aceleração gravitacional, vezes H, que é a altura que está em relação, né, ao referencial, né? Nesse caso, como ele quer saber de o quanto eu vou conseguir elevar, eu vou supor que vai partir da posição 0. Então, fica simplesmente o H aqui, né? Bem, com isso, olha só, temos aqui E, vai ser o EPG, temos M e H. M e G, desculpa. Certo? De forma que eu posso, né, para achar H, fazer o seguinte, esse MG, eles estão multiplicando. Se eu fosse isolar, eu passaria para o outro lado, dividindo, ou indo para o denominador, né? De forma que eu teria o seguinte, EPG divididos por M vezes G igual a H. Né? E o que eu encontro aqui? Uma expressão direta para achar a altura. Né? O que às vezes fica bem mais viável, mais eficiente. Tu primeiro isolar as variáveis ali, quando tu tem um sistema de... não vai utilizar muitas fórmulas, certo? E depois substituir os valores. Né? Bem, o que eu vou ter com isso aqui agora? Seguinte, EPG vale 30 kJ, que daí nós temos que fazer uma pequena modificação, que é a seguinte, né? Fazer aqui ao lado mesmo, ó, o E de 30 kJ, certo? Só que o quilo, ele é um prefixo, né? Prefixo de quê? De 1000, ou 10 na 3. Né? Eu vou usar em 1000 aqui, de forma que teremos 30.000 joules. Né, e fazer essa substituição. Muito cuidado aí com esse detalhe. Então, daqui a gente parte que H vai ser o EPG, ou seja, 30.000 joules, divididos por M, que é 120 quilogramas, vezes G, que é 10 metros por segundo quadrado. Bem, essas unidades aqui, como estão todas no sistema internacional, vai fechar a unidade final sendo, né, metros, que é a unidade de altura. Ok?
Mas bem, aqui podemos, né, ignorando, claro, né, vamos cortar e anular isso tudo aqui, vai sobrar só 1 metro no final. Podemos isolar, ou melhor, cortar 2 zeros aqui, né, um do 120 e um do 10. Aqui em cima sobrando 300 e o 12. Ou seja, vamos ter, ó, 300 sobre 12. Fazendo essa divisão, encontramos um valor de 25. 25 metros. Né? Lembrando a unidade aqui que acaba dando é unidade em metros. Certo? O que corresponde à letra A. Então, primeira questão, né? Claro, não precisava colocar essas unidades aqui, eu gosto de colocar para ter certeza que a gente não vai se perder em nenhuma, né? Caso esqueça de ter que fazer alguma troca no meio do caminho. Tá? Mas bem, questão envolvendo energia mecânica, certo? Bem, indo para a próxima. Bem, pessoal, questão envolvendo lei de Ohm, certo? Onde ele pergunta aqui qual desses 4 resistores possui a maior resistência elétrica, né? Bem, primeiramente, vale lembrar que a lei de Ohm, né, relaciona a diferença de potencial DDP, resistência elétrica e corrente elétrica nessa expressão aqui, V igual a RI, ou seja, diferença de potencial é a resistência vezes a corrente elétrica. Ok? Bem, essa lei de Ohm, né, podemos fazer o seguinte procedimento, que é o seguinte. Vou isolar R e eu vou ter, ó, V sobre I. Né? Ou seja, uma função, uma expressão para encontrar resistência em função da diferença de potencial e da corrente. Né? O que eu fiz? Passei o I dividindo, simples, ok? Só que, bem, o que isso me indica, né? Qualquer tipo de gráfico, toda vez que eu tenho uma divisão dos eixos, né, ou melhor, uma divisão do eixo vertical com o horizontal, essa divisão, o valor que dá essa divisão é nada mais do que a tangente do ângulo num certo ponto. Tá? Ou seja, de certa forma, vai me indicar a inclinação. Então, eu falar, né, em tangente é me remeter à inclinação. Então, o que significa? Que a inclinação da reta, né, do gráfico de cada um desses resistores, né, através dessa análise de potencial por diferença de potencial por corrente elétrica, vai me indicar a resistência. Então, basta eu ver qual desses aqui possui maior inclinação e a gente vê, né, chega direto no primeiro ali no resistor 1, onde ele possui maior inclinação, né? E, bem, outra maneira é ir vendo, né, que como a resistência é uma propriedade do resistor que impede a passagem de corrente, espera-se que quanto maior a resistência, maior será a diferença de potencial necessária para produzir uma corrente. Então, se eu analisar aqui, em cima do mesmo valor de I, tá? Aqui, o valor de I qualquer, sei lá, isso aqui vai ser um 3 amperes. Eu vejo que o resistor 1 é o que apresenta a maior diferença de potencial, ou seja, para eu ter uma corrente de 3 amperes, que é um exemplo, é um número que eu coloquei aqui, tá? Eu preciso, para o resistor 1, de uma diferença de potencial maior do que, por exemplo, para 2, para 3 ou para 4. Né? O que torna o resistor 1, ok, um resistor de resistência elétrica maior. Né? E vemos que isso aqui é o tempo inteiro. Né? No caso 2 ali e 3, a gente pode analisar, fazendo uma continuação, de ter um momento que 3 ultrapassa 2. Né? Já daria confusão. Mas o 1, pela análise aqui, sempre vai se manter maior, porque todos eles têm um crescimento ou decrescimento, mas sempre menor do que 1. Então, ficamos aí novamente com a letra A. Né? Para analisar a resistência, basta ver a inclinação da reta tangente em um determinado ponto. Tá? Então, bem, indo para a próxima questão. Bem, pessoal, aqui uma questão envolvendo torque, ou melhor, momento de uma força. Né? Lembrando que para este caso aqui,
o momento é igual ao braço de alavanca vezes a força aplicada. O que é o braço de alavanca? É a distância do eixo de rotação, neste caso o ponto O, até o ponto onde a força é aplicada, né? Na questão é dita que em B é aplicada uma força de 20 newtons, certo? E ele quer saber que força eu devo aplicar no ponto A, certo? Para que eu consiga gerar o mesmo momento, né, que B, certo? Bem, como eu quero que eu tenha o mesmo momento em A e B, então eu vou começar com essa igualdade. Qual? Dizendo que o momento em A tem que ser igual ao momento em B, pois é isso que a questão está querendo, né? O mesmo momento, só que daí eu preciso saber que força eu preciso agora, né? Fazendo o quê? Substituindo essa expressão para MA e MB. Então aqui eu vou ter o seguinte, DA FA igual a DB FB. Né? Como a questão pede para eu encontrar FA, então eu vou isolar ele, fazendo o quê? Pegando esse DA que está aqui, multiplicando, vou passar para o outro lado, dividindo. Então, ó, FA vai ser DB FB divididos por DA. Né? Mas bem, quem são essas distâncias aqui? Olha só, DA é a distância do ponto O, o eixo de rotação, até o ponto A, ou seja, 0,8 metro. E DB é a distância do ponto O até o ponto B. Então, temos 2,4 M. A questão não dá ali na figura, eu coloquei na figura, né, o que a questão explica, né, que a distância OB é 2,4 e OA 0,8. Certo? E a força em B é os 20 newtons. Ele pede para achar FA aqui. Acabei trocando as letras ali na hora de passar no quadro. E bem, partindo então, substituindo esses valores, vamos ter o seguinte, que FA é igual a DB, 2,4 metros, vezes FB, que é 20 newtons, divididos por 0,8 metros, que é o valor de BA. Né? Bem, só para mostrar as unidades aqui que são todas corretas, posso cortar metro com metro, sobra newton, que é a nossa resposta. Né? Bem, vamos ter 2,4 divididos por 0,8. Se eu fizer essa divisão isolado, né, tá equilibrada as vírgulas, então só cancela elas, dá 24 por 8, que daí é igual a 3. Bem, eu vou ter o quê? 3 vezes 20, ou seja, eu vou encontrar o valor de 60 newtons, que corresponde à alternativa de letra D. Então, questãozinha envolvendo torque, simples ali, bastando, né, isolar uma variável, né, passar um termo aqui para o outro lado e depois substituir os valores, certo? Bem, próxima questão. Bem, aqui a última questão do primeiro exame, tá? Pede para calcular o impulso, certo? Produzido por uma força que varia com o tempo de acordo com este gráfico aqui. Né? Um impulso durante o intervalo de 0 a 9 segundos, que é justamente o intervalo dado no gráfico. Ok? Então, bem, para eu encontrar o valor do impulso, certo? O impulso ele vai ser igual à área, tá? A área de um gráfico, né? Força contra tempo. A gente pode fazer isso. Né? Como é que eu sei disso? Como é que eu posso chegar a essa conclusão? Olha só. Impulso é força vezes intervalo de tempo. Ou seja, eu tenho uma unidade de força e uma unidade de tempo aqui. Newton, segundo. No meu gráfico, eu tenho a unidade Newton e segundo. Então, se eu multiplicar, né, as unidades dos eixos, e essa multiplicação, no caso, Newton segundo, é a unidade de uma outra grandeza, eu posso ter certeza que a área deste gráfico vai me dar essa grandeza. Né? Então, neste caso, se eu pego Newton e segundo e multiplico, eu vejo que essa unidade é uma unidade de impulso. Então, a área desse gráfico vai me dar o impulso.
certo? Isso vai ser importante lá para o segundo exame, ali, que tem uma questão que envolve, tem que saber um pouco disso. Mas bem, que figura nós temos aqui? Basicamente um trapézio, né? Então, o trapézio, área qual? Base maior, base menor, vezes a altura, sobre 2. Neste caso, aqui está a nossa base maior, né? Aqui está a nossa base menor e aqui está a nossa altura. E o 2 é um valor que apresenta na expressão. Então, daqui ó, podemos ver que o impulso, certo, usando essa fórmula, vai ser base maior, que veja, de 0 a 9. Então, eu tenho 9, no caso, segundos, né, pois esses números aqui estão no eixo do tempo, eixo temporal, então tem que estar em S, segundo. E essa base menor, de 3 a 6, ou seja, temos essa distânciazinha aqui, que é, né, 6 menos 3, que é o próprio 3 também. No caso, 3 segundos, pois são números no eixo temporal. Então, 3 segundos. Vezes a altura, veja que a altura é este valor aqui, que bate com 6 vezes 10 na 3. 6 vezes 10 na 3, nesse caso, Newton. Tudo isso divididos por 2. Daí, então, fazendo aqui embaixo, o impulso vai ser, olha só, 9 mais 3 dá 12. 6 sobre 2 dá 3. Esse 10 na 3 eu mantenho aqui. E as unidades, aqui deu segundo com segundo dá segundo, né? A soma. E ali é Newton. Então, Newton segundo, nossa unidade de impulso. Aí já dividi por 2. Multiplicando 12 com 3, temos 36 vezes 10 na 3 Newton segundos. Daí o último ponto é só ajeitar isso aqui para padrão da notação científica, que é uma unidade, apenas um algarismo à esquerda da vírgula. Então aqui a vírgula, desloco uma casa, certo? Ou diminuo de 36 para 3,6, né? Ou seja, diminui em 10 vezes, aumento em 10 vezes aqui. Corresponde a aumentar uma unidade no expoente, né? Newton segundos, alternativa de letra C. Certo? E aí, encerramos as questões de física do primeiro exame. Agora a gente vai para o segundo, certo? Questão na tela aí. Bem, pessoal, uma questão envolvendo novamente lei de Ohm, ok? Falando aí da transmissão de sinal nervoso entre os neurônios. Então, aqui eu tentei fazer uma reprodução muito porca do que seria dois neurônios ali. Desconsidere todo o desenho, só quis deixar um desenho aqui. Mas, bem, qual é a ideia, né? Entre os neurônios, certo? Devido à questão explica, né, a diferença, passagem abrupta de íons na camada transmembraniana, e isso forma uma diferença de potencial entre alguns neurônios, certo? Essa diferença de potencial, vou chamar de V, gera, em consequência, uma corrente elétrica I, que a questão informa esse I como 7 vezes 10 na menos 6 amperes. Eu só peguei esse 10 na menos 6 e coloquei aqui, né, com o seu prefixo micro, né, ou seja, microampere. E daí, então, pergunta-se a resistência elétrica dos neurônios, com base nisso. Né? Pensando, bem, vai passar esse sinal de 7 microamperes entre um neurônio e outro e temos essa resistência de 0,7, essa diferença de potencial de 0,7 volts. Né? Bem, lembrando aqui primeiramente também que é importante que esse 0,07 volts pode ser trazido na forma de notação científica e fica 7 vezes 10 a menos 2. Né? No caso, ó, desloquei a vírgula 2 casas para direita. Então, casas para a direita, subtrai-se uma unidade no expoente 10. Como não tem, a gente coloca. Certo? E lá do primeiro exame, né, a gente já viu que a resistência pode ser calculada dessa forma. Tensão, diferença de potencial, divididos pela corrente elétrica. Tá? Fazendo essa substituição, então, de V e de I que eu tenho, eu vou ter o seguinte, 7 vezes 10 na menos 2 volts
e 7 vezes 10 na menos 6 amperes. Por isso foi importante eu já colocar em notação, porque olha só, eu vou ter 7 em cima e embaixo, posso cancelar. Volts por ampere dá a unidade de resistência, que é ohm. Então vamos ter o seguinte, 10 na menos 2 divididos por 10 na menos 6. Né? Daí, divisão de potências, mantém-se a base e subtrai o expoente de cima pelo de baixo, ou seja, menos 2 menos da divisão, menos 6. Isso aqui vai dar um mais, então fica menos 2 mais 6, vai dar 4. Ou seja, vamos ter 10 na 4 ohms, certo? Bem, a questão podia perguntar a resistência em si, mas como pedir ordem de grandeza, neste caso vai dar na mesma, né? Então, a ordem de grandeza é 10 na 4. No caso, 10 na 4 ohms é resistência, 10 na 4 a ordem de grandeza. Então, temos ali a letra C de resposta, ok? Indo para a próxima. Bem, pessoal, questão pedindo quantidade de movimento de um corpo com uma velocidade de 10 metros por segundo. Bem, quantidade de movimento ou momento linear é igual a um produto massa vezes velocidade. Isso aqui em relação ao modo, que é o que a questão está pedindo aí. Né? Bem, a velocidade é de 10 metros por segundo. Nós já temos. O que falta é encontrarmos a massa. Né? Bem, para isso temos aqui um gráfico força contra aceleração. Né? E bem, lá na questão envolvendo resistência, olha só, e analisando a segunda lei de Newton, sabemos que força resultante é a massa vezes aceleração. Se eu pegar esse A e passar dividindo, eu vou ter que força sobre aceleração é igual a massa. Né? E bem, quando eu tenho duas unidades se multiplicando, né, nesse caso, força e aceleração desce alguma outra unidade na física, bem, eu poderia dizer que a área desse gráfico vai me dar essa unidade. Agora, quando a divisão entre essas unidades dá uma grandeza, ou seja, força divide por aceleração, eu tenho massa. Significa que a inclinação deste ponto é a massa. E vemos que a inclinação é constante, então a massa é constante, certo? E a massa sendo constante, eu posso pegar qualquer par de pontos, né, par de coordenadas aqui, e utilizar nessa expressão. Né? Eu vou utilizar aqui, ó, neste ponto, certo? 2, 6, né? Para achar a massa. Ou seja, a massa vai ser força sobre aceleração. No caso, a força que eu usei é 6 newtons. Então, coloco aqui 6 newtons para aceleração de 2 metros por segundo quadrado. Aqui, no sistema internacional, vai dar em quilogramas. Então, vamos achar 6 sobre 2 dá 3. No caso, 3 quilogramas a nossa massa. De forma que a quantidade de movimento, então, utilizando ali a expressão Q, vai ser 3 quilogramas, que é a massa, vezes a velocidade, que é 10 metros por segundo. Ou seja, 30 quilogramas metros por segundo. E encontramos aí nossa resposta, alternativa de letra B. Certo? Indo para a próxima questão. Bem, pessoal, aqui uma questão que dá para trabalhar por regra de 3, simples, certo? Onde ele pergunta qual vai ser a extensão do universo, né, depois, quando ele tiver a idade de 20 bilhões de anos, sendo que os nossos dados iniciais são a idade dele atual, que é 13,8 bilhões de anos, e o tamanho dele atual, estimado 93 bilhões de anos-luz. Lembrando que anos-luz é uma unidade de distância, né, que se remete à distância que a luz percorre em um ano. E a questão está perguntando justamente isso. Bilhões de anos-luz, ou seja, tamanho. Né? E anos é tempo, certo? Eu diferenciei aqui pelo Lzinho. Ano-luz. Ano. Certo? Bem, então dá para fazer por uma regra de 3 simples, certo?
ou simplesmente por um fator de conversão. Olha só, o tempo, ou melhor, né, o tamanho estimado do universo, que eu vou chamar T tamanho, em 20 bilhões de anos, que eu vou chamar de 20B, 20 bilhões, seria o quê? Né? Esses 20 bilhões convertidos em anos-luz. Como é que a gente poderia fazer isso? Olha só, bilhão de anos, certo? Vou multiplicar por um fator de conversão, supondo que dá para converter disso para isso através de alguma função, né? Não usando unidades em si, certo? Mas como eu quero ano-luz no final, bem, eu vou colocar 93 bilhões de anos-luz e dividir pelo, né, o que ele está valendo, quanto é esse tamanho na idade dele, 13,8. Né, o que é basicamente achar o tamanho do, né, a velocidade de expansão do universo. Mas deixar dessa maneira. Que daí eu consigo eliminar BB. Eu vou ter 20 vezes 93 divididos por 13,8. Né? E a unidade vai sair aqui, ó, bilhões de anos-luz. Eu estou escrevendo dessa forma aqui para abreviar, para não estar toda hora escrevendo bilhões de anos-luz. Né? Claro, isso aqui já dá uma mãozinha de obra matemática, a gente tem que pegar, multiplicar, dividir. Isso aqui é bom arredondar para um 14 para facilitar um pouco o trabalho. Recomendo. Vão achar aproximadamente 135 bilhões de anos-luz o tamanho estimado do universo. Daqui, né, fazendo a conta, 6,2 bilhões de anos. Né? Ou seja, quando a gente tiver a idade de 20 bilhões de anos. Certo? Corresponde à alternativa de letra C. Ok? Bem, aqui dá para pensar nessa ideia de fator de conversão, mas é melhor aqui utilizar uma regra de 3 simples, né? Até porque ele diz que o crescimento é constante. Né? Sendo que era bem melhor ter colocado isso aqui na parte de matemática ao invés de na física. Né? Pois só aborda a regra de 3, certo? Bem, indo para a próxima. Bem, pessoal, aqui uma questão envolvendo calorimetria, tá? Que ela não é tão assim óbvia, ela está exigindo um conhecimento matemático em relação a cálculo de áreas aqui, tá? Que eu vou explicar aqui para vocês, certo? Mas, bem, o que acontece? Temos aqui a variação de temperatura sendo apresentada em função do quê? Do calor específico, certo? Então, olha só, aí que está um problema, né? A gente vai ter que fazer alguns, para quem estava lá na hora, tem que fazer alguns testes para ver o que ia acontecer. Mas veja que esse calor específico ele muda no intervalo de 0 a 20 graus Celsius. Né? O que traz um problema aí, pois nós trabalhamos com uma quantidade constante sempre, quando vai trabalhar lá na calorimetria. Mas veja, olha só, lembra que eu falei que se eu multiplicar as unidades dos eixos, e isso me dá alguma unidade que eu possa interpretar, a área desse gráfico é o que vai corresponder ao valor numérico dessa unidade. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar essas unidades, ó. Caloria por grama grau Celsius, calor específico. Eu vou multiplicar pela temperatura, pela unidade de temperatura, que vai dar grau Celsius. E veja, eu posso cortar graus Celsius dos dois lados e a unidade que eu vou obter desse produto, né, eu vou chamar de P de produto por enquanto, vai ser caloria por grama. Só que o que é caloria por grama? Né? É quantidade de calor por massa, certo? Que vai me dar a área deste gráfico, calor específico por temperatura. Né? Então, se eu calcular a área deste gráfico, eu vou obter um valor numérico que corresponde a calorias por massa, né? Quantidade de calor por unidade de massa, ou seja, calorias por grama. E como eu tenho a quantidade de calor, né, e esse gráfico vai me dar essa unidade, bem, eu consigo usar isso para encontrar o valor de massa. Vamos ver isso agora. Olha só. Bem, primeiramente a gente vai calcular essa figura. Bem, vimos aqui que nós temos duas figuras distintas que são um trapézio, aqui no caso posso fazer um trapézio
né, vamos dizer assim, deitado, de pé, e um retângulo, né? Então, essa quantidade Q sobre M, essa razão, quantidade de calor por massa, vai ser o quê? Vai ser aqui a área de um trapézio, né, que eu vou chamar AT, mais a área de um retângulo. Calcular esses dois em separado e somar. Aqui eu vou fugir um pouco das unidades para não ficar tão confuso, mas a unidade vai ser essa aqui no final, caloria por grama, né, que já fizemos a análise. Certo? Então, do trapézio, primeiramente, vamos ter base maior, que é 0,25, mais a base menor, que é 0,2, ou 0,25, ou 0,20, não faz, divididos por 2 vezes a altura, que neste caso é aqui, ó, 20. Dá para cortar o 20 com 2, né, simplificar. Aqui vai sobrar um 10. Essa soma vai dar 0,45 vezes 10. Temos a área aqui que é 4,5, né? Que é a unidade em calorias por grama. Vamos guardar para somar aqui depois. Agora a área daquele retângulo. Base vezes altura. Base de 20 a 60 temos 40, né? Daqui para cá. Altura 0,25. Fazendo esse cálculo, tá? A gente acha para a área do retângulo o valor de, multiplicando por 4 vezes 10 dá 10. Ok? No caso, 10 calorias por grama. Né? Se eu somar essas unidades agora, aqui eu vou ter que a razão entre a quantidade de calor e massa é de 14,5 calorias por grama. O que eu fiz? Somei este valor com esse, pois é o que a gente tinha aqui. E bem, para finalizar, olha só. Tenho este valor, tenho o valor de quê? Que é 1.450. Eu posso muito bem isolar esse M, trazendo para cá, e o 14, trazendo para o outro lado. Vamos ter que a massa, né, é igual ao que a quantidade de calor divididos por aquele 14,5, né, calorias por grama. Então vamos ter 1.450 calorias divididos por 14,5 calorias por grama. Então temos aqui cal com cal, né, corta. Esse por com esse por, a gente pode dizer que corta, né, então o G fica em cima. Então o M vai ser 1.450 por 14,5 dá 100. Né? E esse G que sobrou vai ficar no numerador, gramas. Temos aí então a alternativa de letra B, a nossa resposta. Bem, agora a gente vai para a primeira questão do exame discursivo, certo? Estou botando aí na tela para vocês. Bem, pessoal, aqui uma questão envolvendo trabalho, tá? Trabalho de uma força mecânica, ok? Onde ele dá um diagrama, né? Onde ele mostra um triciclo, um velocípede, que eu coloquei aqui em forma de um bloco para, né, simplificar. Bem, ele informa que o valor dessa... Ele não fala o valor dessa força, mas ele diz que o deslocamento provocado por essa força é horizontal e igual a 20 metros. Bem, o trabalho, pessoal, ele é calculado, tá, por um produto escalar entre força e deslocamento. Né? Então, produto escalar, força vezes deslocamento. Só que, né, desse produto escalar, a gente acaba tendo força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Ângulo θ quem? É o ângulo entre a direção do deslocamento, que neste caso é horizontal, e a direção da força, certo? Só que o que acontece? Isso aqui, né, trabalhando de uma maneira melhor, olha só vou trocar esses dois de lugar. Significa o quê? Que eu vou fazer F cosseno, ou seja, pegar a parte horizontal da força, a componente horizontal dela, né? Que pelo diagrama, né, cada bloquinho, cada, né, repartição equivale a 2 newtons. Como aqui são 4, então temos 8 newtons de quê? De componente horizontal da força, que é isso que a gente quer. Ou seja, força horizontal.
né? Ou componente paralela ao deslocamento. Então, o trabalho aqui vai ser o quê? 8 newtons vezes os 20 metros. Como o newton metro vai dar joule, vamos ter aqui, então, um trabalho de 160 joules. E encerramos aí a primeira questão, né? Tá? Questão tranquila, cálculo de trabalho, é só ter noção de que tem que usar simplesmente a componente paralela ao deslocamento, quaisquer outras não vão aplicar trabalho, tá? Componentes, no caso, perpendiculares, né? E resolvemos. Então, indo para a segunda questão. Aqui, pessoal, uma questão envolvendo velocidade média. É uma questão tanto quanto chata, pois envolve muitos valores ali quebrados, frações. Mas, bem, o intuito aqui é meio trabalhoso. O intuito é descobrir a velocidade V2 que o motorista tem que ter nesse trajeto final, que eu já coloquei aqui o valor, certo? Para que ele não seja multado, né? Bem, como é que é feito esse cálculo, certo? Temos ali no ponto A e B, né, dois radares, dois sensores, que vão identificar o carro. Se ele levar um certo tempo T de um ponto ao outro, nesse trecho de 1 km, ele vai ser multado. Né? Que tempo é esse? Bem, aí nós vamos partir, tá, da expressão para a velocidade média, que a gente está trabalhando, né, esquecendo a questão vetorial, pensando só em valores numéricos mesmo, que a gente chama de velocidade escalar, certo? Mas bem, então aqui velocidade média é o quê? É a distância total percorrida pelo intervalo de tempo. Nisso aqui, vamos ter que o intervalo de tempo, que eu vou deixar de usar esse delta daqui a pouco, é intervalo de distância divididos pela velocidade, né? Peguei esse ΔT, passei para cá multiplicando, e o V vem dividindo. Então, essas duas relações é o que nós vamos encontrar aqui, certo? Bem, para eu saber se vou ser multado ou não, eu tenho que ter um tempo que eu vou chamar de tempo total, já tirei esse delta, certo? Que vai ser a distância total, ou seja, 1 quilômetro divididos pela velocidade média, que neste caso deve ser 80 km por hora. Né? Bem, aqui eu vou manter essa fração, que o tempo tem que ser 1/80 de hora, pois fica meio incabível tentar colocar minuto ou segundo nisso aqui, né? Então o tempo total tem que ser isso aqui, certo? Como é que nós vamos proceder então? De duas maneiras. Primeiro, o tempo 1, que é desse trajeto aqui, mais o tempo 2, que é deste trajeto, tem que ser igual a este tempo total, né? Pois aí, os sensores não vão saber o que acontece no meio do caminho, só vão computar essa diferença de tempo para eles, a velocidade média, então tá 80 km por hora, então não vai ser multado, né? Então, bem, o que acontece? Temos que primeiro encontrar esse tempo T1 para achar T2, pois vendo aqui, T2 é o quê? Tempo total menos o tempo T1. Passei para cá subtraindo. Certo? T1, né, vamos calcular que é do primeiro trecho, é igual a essa divisão aqui, ó. A distância que ele percorreu, que é o 0,81 quilômetros, por 90 quilômetros por hora. Né? E aqui a gente cai, tá? Aqui vai ter um artifício matemático, que é aquela questão de a divisão por um número, divisão de um número por 9. Né? Porque se eu dividir por 10 os dois, para simplificar, eu vou ter o seguinte, 0,081 divididos por 9. Né? Fiz a divisão ali desse zero aqui, que equivale a um 10. Mas dividir por 9 é o quê? É tu pegar esse valor, descer uma casa, ou seja, 0,00, e repetir o restante, né, consequentemente, pensando que é só um 0,8. Ia ficar, então, 0,888888 infinito. Né, arredondando para cima, dá 0,0009. Né, então, esse tempo T1, né, em horas. Certo? Então, esse tempo T1 aqui vai ser 9 divididos por 1000, ou seja, 9 milésimos de hora. Né, já transformando isso aqui numa fração, né? 1,
2, 3 casas, uma divisão por 1000. Falei que essa questão era mais chata, certo? E com isso, encontramos o tempo T2. O tempo T2 vai ser o tempo total, 1 sobre 80, menos o tempo T1, que eu acabei de encontrar, que é 9 sobre 1000. Certo? Aqui, então, vamos cair novamente outra coisa. Falei, a questão é chata, tá cheia de coisa chata. Pelo menos eu julgo ser chato, né? Esses cálculos de calcular com fração, com soma de fração, porque daí tu tá trabalhando mais matemática do que física em si, né? Porque sabendo disso aqui, botasse uns valores mais simples, pronto, achou a resposta. Mas, né? Para julgar. Bem, fazendo esse, né, o MMC entre 80 e 1000, certo? Podemos fazer aqui de canto, que agora não estou muito bem lembrado, né? Vai dar por 2, que dá 40 e 500, por 2 de novo, que dá 20 e 250, dá por 2, que vai dar 10 e 125, dá por 2, que dá 5 e 125, 5 que dá 1 e 25 e dá direto por 25 aqui, né? Então aqui vamos ter 125, aqui vamos ter 16, ou seja, 16 vezes 125, certo? Que vai dar vezes 2 é 50, ok? Vezes 2, 500, vezes 2, 1000, 2000. Então fechamos o MMC, 2000. Dividindo por 80 vai dar 25. E aqui vai dar 18. Ou seja, o tempo T2 é igual a 7 sobre 2000 de hora. Né? Apaga isso aqui. Próximo ponto agora é encontrar, né, a partir desse valor, a distância a velocidade. Né? Velocidade no trecho 2. Pois a velocidade 2 é a distância trecho 2 pelo tempo T2. Ou seja, este valor 0,19, não vou colocar o quilômetro aqui, vezes o tempo 2, que é essa fração, né? Só que eu estou dividindo por T2, então vou multiplicar por ela invertida, já aplicando. Né? 2000 sobre 7, certo? Para V2. Bem, 0,19 vezes 2 vai dar 0,38, ok? 0,38 vezes 1000 vai dar 380, divididos por 7. Isso aqui dá um valor mais próximo de 54,3 km por hora. Só que daí tem mais uma questão, que é a seguinte. O cálculo está envolvendo dois algarismos significativos sempre, né? 2, 2. Então, nós vamos trabalhar com a resposta, né, nessa casa, 2,29 km por hora. Tá? Sendo que, né, é sempre bom trabalhar com a menor quantidade, que no caso seria 1, né? Pois o zero que vem depois nunca é considerado, certo? Pois é o menor número que está sendo dado ali. Mas tudo bem, vamos deixar assim. Né? O certo é a gente poderia arredondar isso para 54, 54,3, ok? Certo? E aí terminamos essa aí, a questão, acho que julgo ser a mais chata aí dessa prova, por ter esse cálculo, fazer MMC, isso aí eu acho uma perda de tempo, assim, no meio de uma questão de física. Né? Mas bem, indo para a próxima questão. Bem, pessoal, uma questão envolvendo força centrípeta, pede para calcular ela, considerando, né, um trecho da faixa Rio-Niterói, um trecho compreende uma seção circular, de raio aproximadamente 1.200 metros, um automóvel a 2.000 kg, de 2.000 kg de massa, uma velocidade de 64,8 km por hora. Certo? Bem, primeiramente, né, a gente vê que aqui estamos em metro, aqui quilogramas, mas aqui está em quilômetro por hora. Então temos que mexer neste valor de velocidade. Né? Velocidade está sendo dado 64,8 km por hora. Para isso devemos fazer uma conversão.
como precisamos de metros por segundo para se manter no sistema internacional, vamos multiplicar 1 metro por segundo por 3,6 quilômetros por hora, certo? Né? Aqui é a igualdade, os dois são iguais, fator de conversão. De forma que vamos ter para a velocidade o valor de 18 metros por segundo. Pois iremos cancelar aqui, né, quilômetro por hora com quilômetro por hora, sobrando metro por segundo. 64,8 por 3,6 dá 18. Né? E com isso a gente já parte para o cálculo da força centrípeta. Força centrípeta é o produto massa, velocidade ao quadrado, divididos pelo raio. Ou seja, vamos ter aqui 2.000 quilogramas, né? Vou deixar as unidades todas no final. Na verdade, não vou colocar as unidades, pois estão todos no sistema internacional, nossa resposta vai sair em Newton já. Ok? V ao quadrado vai dar 18 ao quadrado, divididos por 1.200. Aqui a nossa unidade vai ser Newton. Né? Bem, olha só, vamos ter aqui, podendo cancelar 2 zeros, vai ter um 20 e um 12. 18 ao quadrado, vamos achar 324. Então vai ser 20 vezes 324 divididos por 12. Essa divisão dá 28. Vai dar 20 vezes 28, vai dar 540 newtons. E encerramos aí a questão. Certo? Indo para a próxima. Bem, pessoal, uma questão envolvendo espelhos esféricos, tá? Não precisa de um cálculo, mas precisamos apenas entender a qual o espelho esférico que é colocado ali no retrovisor. Então, vamos pensar num espelho côncavo, né, com a representação dele, e o espelho convexo. Tá? A luz vai vir dessa direção. Tá? Ok? Bem, como eu quero enxergar objetos menores, e como é que eu chego nessa conclusão? A questão informa que eu tenho um campo de visão ampliado, ou seja, quanto maior o campo de visão, menor é as imagens ali dentro. É que dá para pensar assim, quanto mais coisa eu consigo enxergar, menores elas têm que ser naquele mesmo espacinho. Tá? Então eu tenho que ver quais deles, né, eu vou ter imagens menores. E como eu estou trabalhando com distâncias grandes, vamos supor sempre, né, objetos afastados do centro. Para o espelho côncavo, convexo não faz diferença, é sempre o mesmo caso. Né? Mas veja só, para o espelho côncavo, tá, a gente pode ter 3 situações, que são as seguintes. Fora do centro, ou seja, afastado, um objeto afastado do centro, né, fazendo a trajetória dos raios dele, vamos ter o seguinte, ó, fazer o raio que passa pelo foco e o que passa perpendicular. Eles vão se encontrar no foco, mas após as reflexões se encontram aqui. Eu vou ter uma imagem menor. Porém, ela vai estar invertida, e isso não conta, isso já atrapalha. Então eu sei que eu não posso ter um espelho côncavo no retrovisor de um carro, porque eu vou acabar enxergando as imagens invertidas, isso não ajuda nem um pouco. Né? Eu tenho que ter imagens direitas. E o espelho convexo me proporciona. Então, nossa primeira resposta é o espelho no retrovisor tem que ser convexo. Né? Até porque eu não posso ter que trabalhar com distâncias vai ser sempre afastado do foco. Não, porque os carros estão sempre mudando de distâncias entre eles. Então, eu tenho que ter um espelho que não que vai ter sempre o mesmo comportamento, independente da distância. E o melhor é o espelho convexo, pois o raio dele não vai estar por onde os objetos estão, vão estar do outro lado. Né? E bem, qualquer objeto que apareça no espelho convexo, né, sofrer reflexão, vamos supor o foco dele aqui, ele vai sofrer a reflexão, só que a projeção passa pelo foco. Se eu incidir um raio no vértice, mesma coisa, né? Vai refletir, só que daí a gente trabalha com a projeção. A projeção está aqui, ó, e a gente vê que o objeto vai ser menor, vai ser direito, né? Então a gente tem as características aí menor, direito, bem como eu tenho que enxergar, só que como é nas projeções, ou seja, eu só vou conseguir enxergar isso no próprio espelho. Esses aqui eu ainda posso projetar no anteparo. Eu só obtenho imagens
virtuais. Então, a imagem é virtual, menor e direita. Então, aqui nossa outra resposta, as 3 características da imagem formada pelo espelho do retrovisor, certo? É questãozinha simples aí, bastava o cara entender ali, a pessoa decorar ali também os casos dos espelhos para acertar essa questão. Mas espelhos usados no dia a dia, assim, ônibus, loja, que precisa trabalhar com grandes distâncias, são sempre espelhos convexos, né? Os espelhos côncavos, eles são úteis para a questão de ampliação, mas é quando trabalha com espelhos a distâncias pequenas, por exemplo, espelhinho de dentista, né? Bem, próxima questão. Bem, pessoal, uma questão envolvendo calorimetria, certo? Onde eu tenho inicialmente um corpo no estado sólido e já na sua temperatura de troca de estado, pois ele afirma que ao sofrer esse aquecimento durante esses 140 segundos, o corpo ele não altera a sua temperatura, mas ele troca do sólido para o líquido. Então, ele está na sua temperatura de fusão já, né? Ou seja, não há mudança de temperatura. Então, toda a quantidade de calor que ele recebe vai ser unicamente para trocar do sólido para o líquido, né? Ou seja, temos uma situação aqui envolvendo quantidade de calor latente. E bem, quantidade de calor latente é massa vezes o calor latente de fusão, neste caso. Certo? Só que, bem, temos a massa, dada em gramas, e queremos encontrar L, né? De forma que a gente pode isolar que L, o calor latente de fusão, é a quantidade de calor fornecida divididos pela massa, né? Mas precisamos encontrar essa quantidade de calor latente, certo? E bem, o que a questão me informa? Ela me informa um intervalo de tempo de 140 segundos e uma taxa de transferência de 15 calorias por segundo. Só que, bem, o que é energia por tempo? Né? Ou transferência de energia por tempo? É uma potência, por isso que eu coloquei o P aqui. Né? Então, essa quantidade de calor latente pode ser dito como uma potência vezes um intervalo de tempo. E é lógico tu multiplicar esses dois para entender qual foi a quantidade total fornecida. Porque se eu cedo 15 calorias por segundo a cada segundo, em 140 segundos eu forneço quanto? Bem, multiplico os dois. Então eu posso simplesmente usar essa expressão aqui, né? Vou separar os dois. E o meu calor latente de fusão vai ser potência vezes o intervalo de tempo divididos pela massa. Né? Temos aí uma expressão. O intervalo, a potência, 15 calorias por segundo. O intervalo de tempo, 140 segundos, divididos pela massa, que é de 30 gramas. E veja, posso cortar esse com esse aqui, posso cancelar esse zero com esse, certo? E eu vou ter, fazer aqui ao lado, o calor latente sendo, ó, 15 vezes 14 divididos por 3 vezes o que sobrou, caloria por grama, que é a unidade de calor latente. 15 por 3 dá 5. 5 dividido vezes 14, 70, ou seja, calor latente de fusão, 70 calorias por grama. Né? No caso, eu só simplifiquei o 15 com o 3, ficando 5, 5 vezes 14. Certo? E encontramos aí nossa resposta. Ok? Bem, indo para a próxima. Bem, pessoal, aqui a questão envolvendo mecânica, tá? Pede para encontrar o valor do seno do ângulo θ. Sendo que eu tenho o gráfico da velocidade contra o tempo do bloco que é colocado ali. E veja, ele não fala inicialmente em repouso em momento algum na questão, mas o gráfico mostra isso. Então, parte do repouso. Certo? Bem, primeiramente, vamos analisar o seguinte. O bloco sofreria ação do campo gravitacional devido à força gravitacional sobre ele, ou seja, força-peso. Só que esta força-peso nós iríamos decompor em uma componente paralela ao deslocamento, Px, e um perpendicular ao plano onde ele está, Py, certo? Este Py,
Ok? Vamos dizer assim, ele vai se anular com a força normal, tá? Que é sempre perpendicular à superfície, certo? E neste caso, como o corpo ele não sai da superfície, ele não perde contato, né? Então esses dois se anulam, sobrando como resultante Px. Então, veja só, a força Px é igual à força resultante neste caso. Só que o que é o Px, a componente x? Se aqui é θ, aqui temos o ângulo θ. Tá? Ó, essas retas são perpendiculares a essas. Então, o que nós vamos ter? Px ele está oposto ao ângulo. Então, esse Px é P seno de θ. E aqui aparece o seno. Força resultante é massa vezes aceleração. Só que o que é a força-peso? Massa vezes g da gravidade. Seno de θ, m vezes a. E veja que eu posso cortar m com m, né? E isolando g, eu tenho que seno de θ é igual a uma razão a sobre g. G, a aceleração gravitacional. A questão informa que é o valor 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? E como a aceleração gravitacional são mesma unidade, metro por segundo quadrado, então este valor é adimensional, que corresponde sim, né, ao valor de seno, pois o resultado do seno é sempre um valor adimensional. Tá? Bem, daqui então, o que nós precisamos? Encontrar a aceleração. E é aí que entra este gráfico. Tá? Pois vemos que num gráfico de velocidade por tempo, se eu dividir os dois, eu vou ter uma unidade de aceleração, metro por segundo, né? Então, podemos pegar quaisquer pares de pontos, né? Ou melhor, trabalhar com o cálculo da aceleração. Neste caso, a variação é linear, então a aceleração é constante. Então, a aceleração é o quê? Variação de velocidade por variação de tempo. Então, eu posso puxar de qualquer ponto. Como eu sei que aqui é a origem, é o 0, 0, eu vou usar essa variação, né? Velocidade 1.2 e 0. Então, eu vou ter 1,2 menos 0, divididos pelo intervalo de tempo correspondente a esses pontos, ou seja, 0,3 e 0. 0,3 e 0. Ou seja, 1,2 sobre 0,3. Como eu tenho a mesma quantidade de casas depois da vírgula, posso eliminar as vírgulas. Então, aqui A vai ser 12 sobre 3, 4 metros por segundo ao quadrado. Aplicando isso ao valor ali para encontrar o seno, a expressão seno do ângulo θ vai ser 4 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração, divididos por 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. E como eu falei, como todos aqui estão seno internacional, vamos ter só uns 4 divididos por 10. Então, o seno do ângulo é de 0,4. Lembrando, aqui eu não coloquei unidade, mas velocidade é metros por segundo. Aqui é segundos, que é o que resulta o metro por segundo quadrado. Esses se multiplicam, né? Tá? Tendo aqui, então, o quê? O resultado aí da nossa questão, certo? Bem, indo para a próxima. Bem, pessoal, a questão aqui vai envolver, né, densidade, certo? E pede para calcular a densidade desse corpo, que eu representei com uma bolinha. E se este corpo, ao ser mergulhado num fluido de densidade 1,8 gramas por centímetros cúbicos, se ele vai afundar ou boiar, né? Bem, primeiramente ele pede para calcular essa densidade em quilogramas, né, por metros cúbicos. E vemos que as unidades ali estão sendo dadas já em quilogramas e metros cúbicos. Então, a densidade, ou massa específica, μ, vai ser a razão, massa sobre volume. Ou seja, vamos ter 1,2 quilogramas divididos por 0,001 metros cúbicos, né? Só que, bem, fazendo essa divisão, a gente usa a regrinha para divisão com vírgula,
Falta 2 casas aqui após a vírgula, para ficar todo mundo igual. Aí a gente esquece as vírgulas, 1.200 por 1. Vai dar 1.200. Né? Então, temos aqui, ó, 1.200 quilogramas por metros cúbicos, que é o que sobrou aqui as unidades. Pode ser apresentada dessa maneira, pode ser apresentada assim, 1,2 vezes 10 na 3 quilogramas por metros cúbicos. Pode ser apresentado dessas duas formas. Recomendado sempre trabalhar em notação científicas, né, quando a resposta final aparece assim. Tá? E bem, precisamos agora entender se essa situação vai boiar ou vai afundar, né? O que ocorre? A densidade aqui está em grama por centímetro cúbico, então temos que fazer uma conversão. Daí tem 2 opções, ou a gente converte este aqui para quilograma por metro cúbico, ou nós convertemos esses 2 em gramas e centímetro cúbicos e achamos a densidade novamente. É mais fácil converter, certo? Por quê? Pelo seguinte, 1 grama por centímetro cúbico, tá, é igual a 10 na 3 quilogramas por metros cúbicos. Aqui não tem diferença, tá? Se passa na vertical ou na horizontal, é só para não ficar sobreposto aqui nesse lado, tá? Então eu posso simplesmente fazer a sua conversão. Olha só, o grama por centímetro cúbico eu vou substituir por 10 na 3 quilogramas metros cúbicos. Então eu vou ter no final isso aqui, ó, 1,8 para a densidade do líquido vezes 10 na 3 quilogramas por metros cúbicos. Ok? Bem, assim fica fácil agora de ver. Por quê? Porque eu tenho os dois estão na mesma ordem de grandeza. Os dois estão 10 na 3. Então eu posso comparar os valores diretamente. E vejo que 1,8 é maior do que 1,2. Então a densidade do líquido é maior que a densidade do corpo. Neste caso, então, o corpo, ao ser colocado, ele vai flutuar. Né? Ele não vai boiar, ele vai flutuar. De forma que, se dividir esses dois valores, tu encontra ainda a fração que vai estar afundada ali. Né? Certo? Então, temos a densidade e podemos concluir que o corpo flutuará. Tá? Certo? Bem, indo para a próxima questão. Bem, uma questão envolvendo força elétrica aqui, tá? Pede primeiramente para desconsiderar a ação do campo gravitacional e de qualquer atrito. Então, a única força que iremos ter é a força, né, elétrica, ok? E bem, a questão pede para determinar a quantidade, ok, de elétrons em cada gota, certo? Só que daí vem um problema, pelo seguinte, uma gota, quando a gente vai trabalhar com a força elétrica, a quantidade de carga elétrica que uma gota tem é igual ao número de cargas positivas menos o número de cargas negativas, certo? Né? Negativo porque o sinal é negativo. Então, o que acontece? Ao perguntar o número de cargas, eu teria que saber quantos, né, do que é feita essa gota, para saber quantos prótons tem, para determinar quantas cargas positivas tem ali. Só que nós vamos encontrar, na verdade, aí vem o errinho da questão, é a diferença de quantidade de cargas, né? Que daí sim, positivo menos cargas negativas, certo? Novamente aqui, tá? Só que anteriormente a quantidade de carga, tá? Eu estava supondo as positivas mais as negativas. Aqui eu estou querendo a diferença de prótons e nêutrons, e elétrons, desculpa. Né? Diferença de prótons e diferença de elétrons. E aí que temos uma diferença aqui. Né? A princípio, quem estudou, tudo mais, vai entender o que aconteceu ali. Mas eles deveriam ter falado qual a quantidade de excesso de carga que temos aí. Bem, como ele fala em elétrons, né, o quanto a excesso de elétrons, deveria ser o certo, então sabemos que a força elétrica vai contra o sentido do campo elétrico. Né, pois essa gotícula vai ter uma carga negativa, pois vai ter excesso de elétrons. Né? Pois bem,
A força elétrica é igual ao produto campo vezes carga elétrica, quantidade de carga elétrica. Só que, como é a única força, né, a força elétrica vai ser nada mais do que a força resultante. Então, eu posso começar por essa igualdade. A força elétrica é a força resultante. Então, campo vezes carga é igual a massa vezes a aceleração. Isolando carga, temos que carga é massa vezes aceleração dividido por campo. Eu passei isso aqui dividindo. Só que quantidade de carga é o quê? N, só que esse N é a diferença entre os prótons e elétrons daquela gotícula. Né? Como é N positivo aqui, e claro, eu estou considerando o módulo, pois esse Q teria que ser negativo. Tá? Eu estou pegando simplesmente o módulo do produto. Tá? Eu tenho que fazer o quê, então? Vou tirar esse campo daqui, vou botar só o módulo da quantidade de carga. Vou pegar o módulo dessa diferença, porque eu já sei que elétron é a minha resposta. Só que é isso aqui vezes a carga do elétron, igual a essa massa vezes a aceleração sobre o campo. Né? Então, o que eu fiz? Eu abri daqui para cá, que a quantidade de carga é o quê? O número de excesso que eu tenho, neste caso, vezes a carga de cada elétron. Né? No caso, eu botei em carga elementar. Então, o que eu fiz? Eu desconsiderei todos os sinais de negativos aqui, por enquanto, por isso que eu fui botando esses travessões de módulo, para achar o N em número puro, tá? Sem me preocupar com tanto sinal. Então, esse N vem para cá, fica N vezes E, certo? Tem uma expressão para achar a quantidade de elétrons em cada gota, tá? Que agora eu vou só substituir os valores. Mas antes, eu tenho que transformar essa massa de grama para quilograma, né? Então, eu vou só aplicar um fator de conversão. Ok, 3,2 vezes 10 na menos 9 gramas. Só que o que eu sei? Multiplicar. Que 10, ou que 1 quilograma é o equivalente a 10 na 3 gramas. Né? 1 quilograma é 1000 gramas. Então, eu faço essa razão. Corto G com G. Menos 9, menos 3 vai dar minha massa ali, ó, em quilogramas. 10 na menos 12 quilogramas. Por quê? Porque eu preciso do sistema internacional, pois eu estou trabalhando com Newton, metro, segundo, Coulomb, tudo vem do sistema internacional. Com aquele valor, fazendo a substituição massa. 3,2 vezes 10 na menos 12. A, aceleração, 10 na 4. N, desculpa, que é 1,6 vezes 10 na menos 19, que é a carga do elétron. E o campo, 8 vezes 10 na 5. Né? Eu não coloquei todas as unidades, porque isso aí vai dar em elétron no final, mas se eu colocando aqui tudo, massa é quilograma, aceleração metro por segundo quadrado, e embaixo ali eu vou ter coulombs por elétron, né? Isso aqui, e para isso aqui seria, 8 newtons por coulomb. Né? Não é tão importante a gente se ligar nisso, porque já sabe que aqui vai sair número de elétrons, mas posso cortar coulomb com coulomb, isso aqui corta com newton sobre elétron. Ótimo. Bem, fazendo esse cálculo aqui, vamos ter o seguinte, 3,2 corto com 0,6, vai dar um 2. Esse 2 eu já posso simplificar por 8, ou seja, dividir 2 por 8, vai dar 0,25. Vezes 10 na menos 12 mais 4 vai dar menos 8. Né, desses dois aqui. Só que eu tenho que subtrair com os que estão embaixo, ou seja, com menos 19 e com o 5. Né? Então aqui vai dar mais 11, certo? Mais 11 menos 5 vai dar 6. Então 0,5, 10 na 6 elétrons. Ajeitando para o padrão de notação, né? Puxo uma casa, ou a vírgula se desloca uma casa para a direita, subtrai uma unidade no expoente. Então temos aqui nossa resposta, 2,5, 10 na 5 elétrons. Certo?
Essa parte das unidades aqui eu deixei para cá porque é muito confuso, geralmente trabalha com tanta unidade assim quando tem tanta variável. Né? Dá para ser feito em mais de uma etapa, eu prefiro fazer todos para encontrar uma expressão e depois jogar os valores ali. Certo? Bem, indo para a próxima questão. Bem, pessoal, aqui uma questão envolvendo potência e associação de resistores. Tá? Primeiramente, ele pede para achar a resistência equivalente dessa associação. Vemos que esses dois estão em paralelo devido a essa divisão de caminho, este nó que divide esse ramo, um para cada lâmpada. Né? Então, a resistência equivalente aqui pode ser calculado apenas pela ideia de produto sobre a soma, chamando L de resistências. Só que daí, então, precisamos encontrar os valores dessas resistências. Bem, na outra tabela, temos os valores de diferença de potencial U e potência P. E lembrando que a potência, como queremos resistência, ela pode ser igual a V ao quadrado divididos por R. Daqui podemos isolar R, e R vai ser o quê? V ao quadrado sobre P. Né? Quem é V ao quadrado? O que eu fiz? Peguei o R e o P, troquei eles de lugar. Então, para eu achar R1 e R2, ou melhor, L1 e L2, né? R é o L e R são a resistência. Só que aqui eu estou chamando de L, né? Certo? O que eu vou fazer? Elevar ao quadrado as diferenças de potenciais e dividir pela potência. Né? O que nós vamos ter aqui? Tá? Fazer aqui ao lado. L1, então, vai ser V ao quadrado, ou 120 ao quadrado, volts ao quadrado, por 120 watts. Aqui vai dar volt ao quadrado por watt. Bem, aqui podemos cancelar, vai dar diretamente 120 ohms. Não preciso colocar as unidades, tá? Pois ali está todo o sistema internacional, já não tem que fazer nenhuma troca. Ok? Bem, o L2 já vai ser um pouquinho mais complicado, pois eu tenho 240 ao quadrado para dividir por 144. Né? Eu tenho o dobro de valor e um valor de resistência diferente. Ok? Então, o que acontece? Vamos fazer esse cálculo. Certo? Vamos achar 400 ohms. Certo? E bem, vamos jogar esses valores aqui. Vamos ser o seguinte. 120 vezes 400 divididos pela soma, ou seja, 520. Bem, essa multiplicação vai dar 480, ou melhor, 48.000 divididos por 520. Fazendo essa divisão, vamos achar um valor próximo de 92,3 ohms. Usando uma casa depois da vírgula aqui, certo? Que daí uma dízima ali depois, certo? Bem, isso é um cálculo ali que vai dar um trabalho aqui, já não vale a pena fazer esse trabalho aqui. Já fiz lá na questão de velocidade média. Né? Bem, o próximo ponto é achar a potência da lâmpada L2. Bem, com isso podemos utilizar esse mesmo cálculo, né? Pela seguinte forma. Né? A potência em 240, tá? A potência que eu vou chamar a potência total dele, V quadrado sobre R. Tá? Ou melhor, nós vemos que temos a expressão para resistência. Como a resistência de uma lâmpada depende apenas da lâmpada, eu posso dizer que V nos 240 volts ao quadrado pela potência, nesses 240, é igual a diferença de potencial 120 pela potência 120. Né? As resistências são iguais, então eu faço uma igualdade V quadrado, V quadrado. Ou trabalho com a proporção também, que eu vejo que o que acontece? Está 120 volts aqui, está em paralelo. Então ele vai receber metade da tensão que ele foi feito para receber. Metade da tensão, como ele está ao quadrado, reduz em 4 vezes a potência. Ou eu posso usar essa expressão. Né? Bem,
que eu vou ter aqui? Nessa igualdade. Né? Isolando, eu vou pegar esse P120 para cá, e vai ficar P120 por P240. Esse vem para cá, e como os dois estão ao quadrado, vai ficar assim, ó, V120, V240 ao quadrado. Né? Os dois vão estar ao quadrado, então bota esse em evidência, certo? Então, aqui P240 está sendo dado ali, 144. Então, vou chamar esse cara de P agora, 144. Igual, aqui é 120 por 240, vai dar 2, ou seja, ao quadrado é 1 sobre 4. Puxa esse cara para cá, multiplicando, dividindo, vem multiplicando, vamos ter 144 divididos por 4. Aqui, como eu falei, não estou colocando as unidades para não complicar tanto. Né? Vamos ter 36 watts de potência, certo? Daí encontramos aí nossos dois resultados nessa última. Claro, aqui eu fui a partir dessa igualdade, tá? Eu poderia ter chamado de alguma outra coisa, mas coloquei aqui os valores, isolei eles e depois tentei isolar o P, né? Que eu chamei o P120 de simplesmente P. E bem, indo para a última questão agora da prova. Última questão aqui então, pessoal, falando da pressão hidrostática, ok? Estamos num lago, no Peru, Lago Titicaca, ok? Que se encontra a 4.000 metros de altitude. Né? E pede-se para encontrar a pressão total, né, de um corpo, um submarino, que está a 200 metros de profundidade dentro deste lago. Certo? Bem, como é que vamos proceder com isso? Bem, este ponto, a pressão hidrostática, ou melhor, a pressão total, é igual à soma das pressões de tudo que está na volta. Né? No caso do fluido, ou seja, temos uma pressão hidrostática aí, mais a pressão atmosférica, né? Pois temos princípio de Pascal, a pressão aplicada num fluido, que é a pressão atmosférica, é distribuída em todos os pontos. Então aqui vai ter essa soma, ok? Bem, vamos calcular eles em separados, tá? E lembrando que 1 atm é igual a 10 na 5 newton por metro quadrado, que é o Pascal, certo? Vamos encontrar em atm. A questão está pedindo, se não me engano, para encontrar a pressão em atm, estime em atmosferas, exato. Certo? Então, bem, primeiramente, pressão hidrostática. Pressão hidrostática é um produto da massa específica, ou densidade, líquido, vezes a aceleração gravitacional, vezes a profundidade, que a gente vai chamar de H. Né? A densidade, ou massa específica, vai ser a da água, que é 10 na 3 quilogramas por metros cúbicos. O G da gravidade vai ser 10, né? Ou seja, 10 metros por segundo quadrado. E a profundidade é 200, que a gente vai dizer que é 2 vezes 10 na 2 metros. Certo? Aqui é o 200, mas eu botei em notação científica. Ok? E vemos o seguinte, ó. Metro cúbico pode cancelar com metro e metro, sobra só um. Neste caso, vai sobrar um metro ali, ok? E temos a densidade. Bem, tá tudo no sistema internacional, vai ser em Newton por metro quadrado, né? Porque aí a gente tem que transformar isso aqui numa aceleração e ia causar uma confusão. Bem, pressão hidrostática, então vai dar, olha só, esse 10 eu vou multiplicar com esse 2, vai dar 20. Que esse 10 com esse 10 na 3 com esse 10 na 4, vai dar 10 na 5 newtons por metro quadrado. Né? Que no caso, ó, este termo aqui é newton. Este m corta com este m fica m quadrado, fica newton por metro quadrado ali nas unidades, tá? Bem, só que temos essa igualdade, ó, um atm é 10 na 5. Então eu posso trocar isso tudo aqui pelo atm. Então a pressão hidrostática é de 20 atm. Agora acharemos a pressão atmosférica.
né? Bem, a diferença de pressão é de menos 0,1 atm a cada 1.000 metros. Isso é dado na questão. Então, para 4.000 metros, a redução de pressão total, ou seja, a pressão atmosférica ali, vai ser de 1 atm, que é a pressão a nível do mar, menos 0,4. Né? Pois para cada 1.000 metros é 0,1, para 4.000, 0,4. Ou seja, pressão atmosférica ali. Então, a pressão atmosférica vai ser 0,6 atm. Então, nisso, a pressão total, para finalizar, vai ser 20 mais 0,6, que vai dar 20,6 atms. E finalizamos aí a última questão, finalizando, então, a prova da UERJ 2020, certo, pessoal? Bem, se vocês gostaram da resolução, se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, pode colocar nos comentários, vou adorar anotar, certo? E, bem, lembrando aí, se gostar, se inscrevam, curtam o vídeo, compartilhem, lembrando a campanha dos 10K, né? Chegando a 10.000 inscritos, vai ter as provas do Enem resolvidas separadas por assunto. E, bem, pessoal, por hoje era isso, desejo a vocês bons estudos e até a próxima!